Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 28 de agosto de 2021, sabadão, e hoje nós vamos falar aí sobre o Bitcoin, as principais altcoins e a situação gráfica das altcoins pedidas aí pelos inscritos aqui do canal Criptográfico, beleza? Então, bora lá pessoal! Antes de começar, gostaria de convidar vocês a conhecer a corretora FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado de criptomoedas. Deposite e saque em reais por meio de transferência bancária ou BRZ. Opere mercados futuros utilizando sua banca em moeda fiduciária, criptomoeda ou ações americanas como garantia. Operando na FTX, você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar o seu risco, já sabendo quanto pode perder e ganhar antes mesmo de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico. Na descrição do vídeo e no comentário fixado vai ter o link para você se cadastrar na FTX. Utilizando esse link você ganha $5 para gastar em taxas e 5% de desconto nas taxas dos trades. Eu sou um dos embaixadores da FTX no Brasil. Se você for institucional, a gente tem uma proposta bem interessante e vai ter aí o link para os institucionais. Basta você preencher esse formulário que nós entraremos em contato. Aí na descrição do vídeo vai ter também o link da Atami, que é a plataforma que eu utilizo para ver gráficos, para gerenciar meu portfólio de criptomoedas que estão em diversas exchanges, utilizando somente essa plataforma, e também para gerar relatórios de trade. Se cadastre e aproveite. Bem, pessoal, então vamos lá, vamos aí falar do Bitcoin, o que está acontecendo hoje aí. O Bitcoin hoje está praticamente parado, né, pessoal? Ele não está fazendo aí movimentações muito grandes, tá? Então, pessoal, como é que fica a situação aí? A gente tem aqui, eu pelo menos estou vendo ainda aquela linha de tendência de alta que teve até um falso rompimento nela, né? Não sei se vocês estão lembrados, que a gente olhou esse rompimento aqui e falou, ó, esse negócio aqui tá esquisito. Mas bem, pessoal, Bitcoin a gente continua aí com tendência de alta, tá? Ele ainda tá fazendo máximas e mínimas cada vez mais altas. A gente ainda vê topos e fundos cada vez mais altos aqui no gráfico do Bitcoin. E a expectativa, pessoal, é que ele alcance aqui a região dos $51 mil, tá? Que é a região aí que tem mais resistência. Ao que tudo indica, existe uma grande probabilidade de ele ir lá. Uma vez que ele fez um rompimento dessa linha de tendência de baixa, mas foi um falso rompimento. Então mostra que essa região aqui dos 46, 47 mil dólares é uma região de suporte, está segurando bem, conseguiu mandar ele para cima de novo. E pessoal, então no prazo um pouco maior, tá? Olhando um prazo aí visando mais swing trade, a gente tem a expectativa aí de que ele venha à região dos 51 mil dólares. Ah, Tainan, mas ele vai passar dos 51 mil dólares? A gente vai ter que acompanhar e ver se ele vai ter força para romper, tá? Se ele romper ali os 51 mil dólares, pessoal, aí ele vai ter caminho livre praticamente para ir até a região dos 65, para ir até o topo histórico. Então pode ser muito interessante se ele conseguir romper. Mas é aquela história, temos que acompanhar. Lembrem-se do que aconteceu aqui quando ele veio aqui abaixo dos 30 mil dólares. Graficamente a gente tinha toda a expectativa de que ele indo abaixo dos 30 mil dólares, ele iria acabar rompendo ali, tá, pessoal? A gente tinha essa expectativa de que ele indo abaixo dos 30 mil, ele ia acabar rompendo o suporte e ir para a região dos 20 mil dólares. Mas o que aconteceu? Chegou aqui, pessoal, falso rompimento, tá? A mesma coisa que aconteceu agora quando ele foi romper essa linha de tendência de baixa que ele estava formando agora. Ele veio aqui, fingiu que ia romper e depois voltou lá para cima da linha de tendência de baixa, tá? Então, Bitcoin aí fazendo altas enganações, né? Altas armadilhas aí no gráfico. E agora a região dos 51 mil dólares a gente vai ter que acompanhar também como ele vai se comportar. Para mim é o principal ponto que a gente tem pela frente agora é a região dos 51 mil dólares. Vejo enorme probabilidade dele ir até lá. Só que chegando perto, ou talvez até passando um pouco, ele ainda pode fazer armadilhas, tá? Então vamos ficar de olho. Para o prazo de swing trade seria isso, pessoal. Se a gente for aqui para o gráfico de 5 minutos para procurar aí oportunidades de scalping, day trade, eu vejo aqui, pessoal, o Bitcoin fazendo aí uma bandeira de alta que está sendo rompida para cima, ao que tudo indica, tá? Então, Bitcoin aí dando sinais aí de que pretende continuar essa última pernada de alta que ele fez recentemente aqui, beleza? Se a gente projetar para cima, pessoal, essa pernada, esse movimento de alta que ele fez recentemente,
a gente tem alvo lá na região dos 50 mil dólares, tá, pessoal? Então, essa bandeirinha de alta aí, que foi rompida para cima no gráfico do Bitcoin, dá aí uma oportunidade de scalping com alvo nos 50 mil dólares. Ah, Tainan, mas e se cair? Aí você tem que entrar com stop, principalmente operações de scalping, que são operações curtas e rápidas, tá? Para o scalping não virar um hold, né? O pessoal brinca que às vezes o day trade virou um hold. Isso é muitas vezes porque a pessoa está sem stop e não está fazendo gerenciamento de risco, tá? Então, minha visão aqui, a gente pode ter o Bitcoin alcançando aí os 50 mil nas próximas horas ou talvez até amanhã, tá? Pelo menos é o que tudo indica aqui no gráfico. Lembrando, isso aqui seria para uma operação, então é necessário o stop para evitar sustos no meio do caminho, beleza? Então, pessoal, vamos aí falar da Ethereum. Outra moeda aí muito importante que a gente nunca pode deixar de comentar. A Ethereum, pessoal, se a gente for aqui para o gráfico de 4 horas, ela está ainda presa lá naquela região de resistência, tá? Parece estar aí fazendo um triângulo ascendente no gráfico de 4 horas. Vamos aguardar, pessoal. Se esse triângulo ascendente for rompido para cima, a gente pode aí ver a Ethereum alcançar a região dos 3.700 dólares. Lembrando que essa região dos 3.300 é 61% da retração de Fibonacci, que é uma resistência muito forte e está segurando a Ethereum, beleza? Outra moedinha que a gente tem que comentar é a Cardano, pessoal. A Cardano que está quase aí fazendo um outro pullback, tá? Pessoal, quinta-feira eu falei, olha, a Cardano chegou aqui na região do topo histórico anterior, região legal para arriscar a entrada naquela estratégia de rompimento de topo histórico, tá? Ela já está quase fazendo um pullback aqui. E aí, pessoal, a Cardano, eu vejo aí que nos próximos dias ela tem possibilidade de subir mais, tá? A tendência dela é de alta, ela não tem fortes resistências aqui no caminho, tá? A vantagem do rompimento de topo histórico é essa, que você normalmente não tem resistências depois do topo histórico, então tem muito espaço para o ativo subir. E o alvo desse rompimento de topo histórico da Cardano está lá na região dos 3 dólares e 93 centavos aproximadamente, beleza? Então, para Cardano a gente tem essa expectativa. BNB, pessoal, BNB tá precisando aí de passar essa região aqui dos 520 dólares, que foi a máxima que ela fez nos últimos dias, tá? Enquanto ela não passar, a gente não vai ter aí perspectiva dela continuar subindo. Ela tá aqui entre esse suporte dos 460 e essa resistência dos 520. Ela vai ter que romper para algum lado. Rompendo os 520, a gente tem a perspectiva altíssima, rompendo os 460, aí ela pode cair e perder talvez até a tendência de alta, porque aí ela faria um topo duplo aqui, beleza? Padrão de reversão. Então vamos aguardar a BNB se decidir, pessoal. Outra moedinha aí que a gente não pode deixar de comentar é a XRP. Que, pessoal, ao que tudo indica, rompeu para baixo o triângulo simétrico, mas como eu disse, eu não tenho coragem de entrar vendido aqui nesse triângulo simétrico. Por quê? Porque está contra a tendência esse rompimento, tá? Vejo aí talvez chances disso aí virar uma armadilha, beleza? Uma armadilha para os vendidos, para as pessoas que apostam na queda. Então, pessoal, para a XRP eu acho melhor esperar ela se decidir, tá? É aquela história, se você, na dúvida, não opere, tá? Tem uma frase, eu não sei de quem, que diz: saber operar também é saber quando não operar. E quando o mercado rompe um padrão para baixo, contra a tendência que era de alta, né? Ele rompeu para baixo indicando que vai cair, mas a tendência principal é de alta. Ele rompeu, mas agora ele já está voltando e retestando de novo o triângulo pela segunda vez. Eu vou aguardar a XRP aí, tá? Eu acho que tem mais chance dela fazer uma armadilha para os vendidos aí, beleza? Por enquanto é o que parece. A Dogecoin, pessoal, essa aí ela tá retestando de novo o triângulo, mas ela tá com mais cara aí de que vai buscar o alvo desse triângulo lá na região dos 21 centavos, beleza? O caso da Dogecoin é a mesma, eu não opero ela nem comprado, nem vendido por enquanto, tá? Só quando eu vejo oportunidades muito boas nela é que eu opero, e geralmente são operações de curto prazo. Esse triângulo simétrico foi rompido para baixo, está com alvo na região dos 21, mas foi rompido contra a tendência principal, que é de alta. A gente vê topos e fundos mais altos. E também a gente tem aqui nos tempos gráficos maiores uma cunha descendente que foi rompida para cima com alvo lá nos 83 centavos, tá? Então, para a Dogecoin, eu aguardaria também, tá? O alvo dela, a projeção está nos 21, mas eu tenho minhas dúvidas, eu não tenho coragem de colocar dinheiro em uma operação na Dogecoin nesse momento, seja vendido ou comprado, beleza? Outra moedinha aí que a gente não pode deixar de falar, a Unitoken da Uniswap, tá fazendo aquela bandeira de alta até hoje, desde quinta-feira, pessoal, tá parada, tá? Se ela conseguir romper para cima aqui essa região, que hoje é a região aqui dos 28 dólares,
ela provavelmente forma a bandeira de alta e o alvo seria lá na região dos 33 dólares, beleza? Então, para a Uni, é isso, pessoal. Para a Uni, a gente tem que aguardar. Se ela conseguir romper para cima, provavelmente faz bandeira de alta e vai continuar subindo, tá? Temos que aguardar ela romper. Não adianta sair comprando antes de romper. Geralmente, quem compra antes de romper acaba tendo surpresas desagradáveis e muitas vezes fica com stop muito caro, tá? Então, vamos aguardar aí para a Uni para a gente ver para onde ela vai, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, pessoal, rompeu para baixo e essa não está tendo força nem para retestar o triângulo. Pois é, ela já retestou uma vez e ela não está tendo força. A Bitcoin Cash, pessoal, ao que tudo indica, ela tem grandes probabilidades aí de voltar nos 520, beleza? A gente já vê aí uma sequência de 3 topos mais baixos na Bitcoin Cash, tá? E 2 fundos mais baixos. Então, grande probabilidade dela ir na região dos 520 dólares. Lembrando que se a gente olhar um prazo maior, essa possível queda para a região dos 520 dólares não interfere aí no alvo dessa cunha descendente que foi rompida para cima, que está lá na região dos 930 dólares, tá? Então, o que dá para entender aqui dos próximos movimentos da Bitcoin Cash seria uma correção até a região dos 520 para depois voltar aí a fazer topos e fundos mais altos e alcançar os 930 dólares. Isso é o que o gráfico está dando a entender nesse momento, beleza? Eu também não operaria contra a tendência aqui, tá? Então eu esperaria aí a Bitcoin Cash se decidir. Se ela voltasse aqui, pessoal, e o mercado tivesse num contexto aí altista, eu provavelmente aproveitaria aí para estar fazendo uma entrada, tá, pessoal? Tentaria achar um ponto para colocar stop ali e fazer uma entrada, beleza? Se ela voltasse ali nos 520. Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Solana, pessoal. Subindo hoje aí em torno de 12%, tá? E como eu comentei ontem, ela rompeu uma bandeira de alta. O alvo dessa bandeira de alta tá lá na região dos 111 dólares, beleza? Então a Solana aí com grande probabilidade de ir aqui na região dos 111 dólares, que é o alvo da bandeira de alta que ela rompeu, beleza? Outra moedinha aí que a gente não pode deixar de comentar é a Chainlink, que hoje está aí parada, né? Não confirmou ainda o rompimento daquele triângulo simétrico. A Chainlink está bem devagar ultimamente, né, pessoal? A gente vai ter que aguardar, tá? Se ela perder aqui os 23 dólares, ela confirma o pivô de baixo e provavelmente existe uma grande chance dela ir buscar os 18 dólares. Lembrando que eu não operaria aqui vendido porque está contra a tendência, a minha probabilidade ela é baixa, tá? Só se o mercado começar a dumpar aí que ela realmente busca esse alvo. E num contexto maior, né, olhando uma figura maior, a gente tem aquele triângulo descendente que foi rompido para cima com o alvo nos 36, tá? Então, para a Chainlink, se ela perder os 23, ela poderia fazer um movimento de voltar lá na região dos 18, mas o alvo dela está lá na região dos 36. Então, talvez seria até um ponto aí legal para arriscar uma entrada, beleza? Então, vamos aguardar aí a Chainlink fazer um sinal mais claro. Outra moeda que a gente não pode deixar de comentar é a Litecoin. A Litecoin continua presa aí naquele range entre 190 e 160 dólares, tá? Se ela romper para cima, aí é bem provável que ela busque os 260, que é o alvo desse triângulo descendente que foi rompido para cima, maior. Se romper para baixo, ela forma um topo duplo e pode corrigir até a região dos 130 dólares, beleza? Então vamos aguardar aí a Litecoin romper ou a região dos 160 ou a região dos 190 para a gente ter uma perspectiva mais clara em relação a ela, beleza? Então, pessoal, vamos aí comentar sobre as moedas principais e a primeira aqui vai ser a AVAX, tá? Antes, essa não foi pedida pelos inscritos, mas eu acho importante falar dela porque ela tá subindo. Eu comentei sobre ela lá no grupo que eu não comprava mais, tá? Eu não tinha mais coragem de comprar ela porque achava que ela já tinha esticado bastante nessa subida de vários dias e ela foi lá e subiu mais, tá? Pois é. Enfim, pessoal, para a AVAX é uma moeda aí que eu acho que a gente tem que ficar de olho agora. Quem perdeu aí, não conseguiu pegar o rompimento de topo histórico da Cardano, não fique chorando, ai meu Deus, eu perdi. Não, o mercado sempre vai ter muitas oportunidades, muitas coisas vão sempre estar acontecendo. Logo, vai haver outras oportunidades de você ganhar o mesmo ou até mais do que no caso da Cardano, tá? E na AVAX, pessoal, a Avalanche, né? O que a gente vê? A gente vê uma resistência forte lá na região dos 60 dólares e 50 centavos, que é o topo histórico, tá? Lembrando, pessoal, aqui no canal tem um vídeo, eu acho que é um dos únicos do YouTube que ensina a operar rompimento de topo histórico, na minha opinião.
é a estratégia mais lucrativa de trade, tá? No caso da AVAX aí, pessoal, vamos aguardar aqui. Eu gostaria muito de ver ela acumulando aqui, tá? Acumulando nessa região aqui para depois romper o topo histórico. Se ela acumular aqui, pode fazer um rompimento de topo histórico interessante. Por quê, pessoal? Porque ela deu uma subida muito rápida e não é legal. Ela rompeu o topo histórico depois de dar uma subida muito rápida. Quando ela rompe o topo histórico depois de subir muito rápido, normalmente ela volta, tá? Então, vamos aguardar aí, vamos ver o que ela vai fazer. Talvez ela até venha aqui, viole o topo histórico, volte, pegue uns stops e aí ela faça o movimento, tá? Então vamos aguardar que essa moeda aqui, ela pode dar uma oportunidade espetacular de operação. Por quê, pessoal? O rompimento de topo histórico, quando ele acontece, você não tem resistência em cima. Então costuma ser o melhor tipo de operação. Só que em rompimento de topo histórico, você tem que estruturar bem a operação. Por quê? Porque você está trabalhando com topo, você está comprando no topo. Se você comprar no topo, você tem que ter stop, porque caso você compre no topo e o mercado comece a desabar depois que você comprou no topo, você pode perder facilmente aí 50%, 60% da posição, tá? Você pode perder muito, porque se você comprou no topo, uma queda ali vai fazer perder muito valor, e aí, então é melhor trabalhar com gerenciamento de risco stop, entrar com uma fração da banca, tá? Para evitar aí de ficar preso num possível topo e perder muito numa operação caso ela dê errado, beleza? Então, vamos aguardar, pessoal. A gente precisa ver a avalanche aqui acumular um pouquinho nessa região e vamos ficar de olho nela porque ela pode dar uma oportunidade legal. Outra moedinha aí que a gente tem que comentar aqui, que foi pedida por um inscrito aqui do canal ontem, é a Alpaca, isso mesmo, Alpaca, nome engraçado. Bem, pessoal, a Alpaca, se a gente olhar o gráfico dela aqui, infelizmente, tá, pessoal? Infelizmente a gente vê aqui uma tendência de baixa. Se a gente olhar aqui, a gente vê topos e fundos cada vez mais baixos. Isso, topos e fundos cada vez mais baixos, viu, pessoal? A gente precisaria pelo menos que ela rompesse esse último topo, que está na região de 1,30, tá? Para ela romper o topo anterior e a gente vê ela começar a fazer topo de fundos mais altos, tá? Se ela rompesse os 1,30 aqui, ela formaria um fundo duplo e aí ela poderia ir lá na região dos... Poderia ir lá na região dos 1,39, tá? Ah, Tainan, quer dizer que vai? Não, essa moeda, inclusive, ela tá na tendência de baixa. A gente precisa ver ela começar a fazer topos e fundos mais altos. A gente precisa ver ela romper pelo menos o topo ali do 1,30 para a gente começar a ter confiança nela. Porque do jeito que ela tá aqui, ela tá tendendo a se desvalorizar. Ela vem se desvalorizando desde agosto, quando ela foi lançada na Binance, tá? Então a gente precisa ver ela começar a fazer topos e fundos cada vez mais altos aí para ficar interessante. Outra moeda pedida aí é a querida da maioria dos brasileiros que investem no mercado de criptomoedas, ou pelo menos uma grande parte, né? É a Nano, pessoal. A Nano tá naquela mesma situação da última análise, tá? Ela tá aí em 61% da retração de Fibonacci, que é um ponto aí de resistência, né? E enquanto ela não passar, pessoal, fica complicado de arriscar na Nano, tá? Ela tá aí essa região aqui dos $7, uma região de resistência muito forte, tá? Ela parece estar formando aí um triângulo descendente, mas eu tenho um pouco de dificuldade de confiar nos padrões da Nano na maioria das vezes, porque a gente sabe que a Nano é uma moeda que sofre muito pump and dump, né, pessoal? Então, é muito comum a gente ver a Nano aí, ela subir forte, depois cair forte, enfim. Mas a gente vê claramente aqui um triângulo descendente se formando, tá? Se for rompido para baixo, pessoal, que normalmente triângulos descendentes são rompidos para baixo, tá? Ainda mais numa região de resistência como essa, ela poderia ir para a região dos $4,56. Caso ocorra um rompimento para cima, poderia ir para a região dos 8,20, tá? Ah, Tainan, você está falando que pode subir, pode cair? Não, tá? Ela está estagnada aqui, ela está formando um padrão e a gente só vai conseguir ter uma visão mais clara a partir do rompimento desse triângulo para cima e na região dos 8,20 ou para baixo, projetando ela lá na região dos 4, beleza? Então temos que aguardar. Se você tem interesse na Nano, fique de olho nela, porque o rompimento desse triângulo, desse padrão, ele pode dar a direção de para onde ela vai aí nos próximos dias, beleza? Outra moedinha pedida é a Coti, pessoal. A Coti sofreu um pump na quinta-feira, muita gente perguntou e eu falei, gente, cuidado, ao pump, né?
ela está aqui na região de resistência. Não entre numa região de resistência num ativo que subiu muito em poucos dias. Se a gente olhar aqui, ó, ela bateu na região aqui que foi resistência em outros momentos, a região que segurou os preços, né? A resistência ela impede que os preços subam, tá? Se o ativo já bateu naquela região várias vezes e não conseguiu passar, é bem arriscado. E principalmente quando dá esses candles grandes, assim, que o ativo sobe muito num único dia, costuma ser extremamente perigoso. Não deu outra, viu, pessoal? Ela corrigiu aí em torno de 30% em relação a essa última máxima, tá? E eu não entraria nela por enquanto, pessoal. Eu não tô vendo aí nada muito claro nela. Ela pode ficar estagnada aí por vários dias. Moedas, depois que elas correm muito, né? Depois que elas sobem muito rápido ou caem muito rápido, muitas vezes é comum elas corrigirem e depois estagnarem, tá? Imagina que você vai correr aí vários quarteirões seguidos, corre com toda a sua força, até chegar um momento que você começa a correr muito rápido, e aí chega uma hora em que você para, talvez até cai no chão. Por quê? Porque você fez toda a sua força, você vai ter que ficar um tempo parado ali para descansar. É a mesma coisa, a moeda aí fez esse movimento forte, agora ela começa a ficar arriscada. Se você não pegou aqui embaixo, pessoal, talvez comprar aqui em cima ou aqui não seja uma boa opção, tá? Sempre vão haver novas oportunidades no mercado e vamos aí tentar encontrar essas oportunidades, não tentar se lamentar. Não estou dizendo que quem me pediu está se lamentando, tá, gente? Mas não vamos se lamentar aí porque a gente não pegou essa, porque a gente não vai pegar todas, tá? Tem milhares de moedas subindo e caindo todos os dias no mercado e uma hora a gente pega, por exemplo, a FAN, né? Aquela que eu comentei aqui no vídeo, ela chegou a subir mais de 100% já em relação ao preço em que eu entrei, tá? Então, a gente pega oportunidades, não vai pegar todas, mas sempre vão haver oportunidades legais aí no mercado, beleza? Outra moedinha pedida foi a HT, que é o token da Huobi, né? Que é uma corretora de criptomoedas. Pessoal, eu entrei aqui pelo gráfico da Qcoin. Bem, pessoal, o token da Huobi, ele já chegou a valer em torno de $39, agora ele está 14, né? E, pessoal, eu sou um entusiasta de tokens de corretoras, de moedas de corretoras. Por quê, pessoal? Pelo menos no caso da FTX, a FTT, que é o token da FTX, ou da Binance Coin, a BNB, e o token da Qcoin também, esses tokens costumam valorizar bastante porque muitas vezes as corretoras têm programas aí de queima desses tokens. E muitas vezes elas buscam evoluir esses tokens, buscam fazer programas de stake desses tokens. E isso aí contribui para a valorização, tá? Então, tokens de corretora, eu sou simpatizante. No caso aqui do token da Huobi, pessoal, eu não vejo nenhum padrão gráfico muito claro nesse momento, nessa moeda, beleza? Eu aguardaria aí pelo menos ela romper aqui essa resistência aqui da região dos $18, mas mesmo assim eu não estou vendo um padrão muito claro aí para um prazo um pouco maior, dizendo que ela vai voltar rápido aqui naquela região que ela estava, tá? Mas em caso de uma bull run, em caso do mercado ele ficar agitado, essa poderia ser uma moeda aí que, caso a gente tivesse uma nova alt-season, poderia ser uma moeda aí que em algum momento ela se destacaria, tá? Porque tokens de corretoras, geralmente, eles têm fundamentos bons, né? Eles têm uma corretora por trás deles. No curtíssimo prazo, a gente vê topos e fundos cada vez mais altos, tá? A gente vê que a moeda está em tendência de valorização. Se a gente for para o gráfico dela de curto prazo, pessoal, visando operações mais curtas, tá? A gente vê aí um triângulo descendente se formando. Se esse triângulo descendente for rompido aqui para cima, pessoal, a gente pode ter algo aí legal, tá? Triângulos descendentes normalmente rompem para baixo, mas o ideal é que eles apareçam em contexto de baixo, aqui ele está no contexto de alto. Se romper para cima, o alvo seria lá na região dos $16. Se romper para baixo, o alvo seria lá na região dos $10, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é SDAO, né? Foi pedida por um inscrito aqui do canal, está subindo aí hoje 17%. Uma moeda que rompeu o topo histórico, tá? Moeda que se encontra na Gate.io e na Uniswap, né? Rompeu o topo histórico, pessoal. Eu não entraria, tá? Porque o volume de negociação dela tá bem baixo, né? Tá uma moeda bem estilo pump and dump aí. Mas enfim, ela rompendo aqui
essa região dos 3 dólares e 40 centavos, ela confirma a cabeça do pivô, tá? Se ela for buscar o alvo desse rompimento de topo histórico aqui, vamos projetar ele para cima para ver onde seria. O alvo estaria lá na região dos 4 dólares e 56 centavos, tá? Então rompeu o topo histórico, não tem resistências pela frente e a expectativa aí é que ela alcance a região dos 4 dólares e 56 centavos, principalmente se ela conseguir confirmar o rompimento da cabeça desse pivô aqui, tá? Ah, quer dizer que na hora que ela confirmar aqui ela vai? Não, tá? É bem provável aí que ela corrija até chegar lá naquela região, beleza? E não é só provável, como também seria o mais saudável, né? Pumps e dumps não costumam ser muito bons. Outra moedinha aí que a gente não pode deixar de comentar é a ONI, que foi pedida por um inscrito aqui do canal ontem. A ONI, pessoal, fez um fundo duplo recentemente, tá? O alvo desse fundo duplo, pessoal, se encontra em 38% da retração de Fibonacci em relação ao topo histórico e o último fundo, que está lá na região dos 13 centavos de dólar. Então a ONI, que está agora a 10 centavos, ela está aí com tudo para ir buscar o alvo desse fundo duplo que foi formado aqui, tá? Ah, Tainan, por que ela não está indo? Gente, essa figura ela foi formada aqui entre maio e agosto. Então levou 2 meses para formar. Não vai demorar, não vai ser tão rápido para ela bater o alvo, beleza? Então, para a ONI, continua a perspectiva daquele fundo duplo, continua a perspectiva aí dela se valorizar até a região ali dos 13 centavos de dólar, que seria o alvo desse fundo duplo, e 50% da retração de Fibonacci. Tinha falado que é 38, mas é 50, beleza? Então, para a ONI, a gente continua com essa perspectiva. O que que poderia mudar a análise, pessoal? Caso o Bitcoin de uma hora para outra aí começasse a cair, surgisse uma notícia ruim, puxasse o mercado para baixo, aí provavelmente a ONI e a maioria das altcoins cairiam junto com ele, tá? Lembrando que análises de criptomoedas estão sempre condicionadas aos movimentos do Bitcoin, tá? Elas dependem, elas têm os padrões que elas formam, mas se de uma hora para outra o Bitcoin mudar, ele tende a puxar a maioria das moedas para baixo, por isso que a gente sempre tem que observar o Bitcoin antes de entrar nessas moedas, beleza? Bem, pessoal, outra coisa, uma inscrita me perguntou aqui o que eu acho da Solana, tá? Eu acho um excelente projeto, assim como a Cardano, assim como algumas outras moedas que eu pretendo fazer um vídeo comentando aí sobre as moedas que eu acho legais aí no mercado. Mas o que acontece, pessoal? Eu aconselharia vocês a tomarem cuidado e não comprar só pelo projeto, tá? Tentem comprar em momentos em que o mercado ele está mais pessimista, tá? Não adianta você comprar um projeto bom a qualquer momento. Se você compra no topo, vamos supor que o mercado comece a corrigir daqui a alguns dias e entre uma correção, como aconteceu em maio, ficou vários meses em baixa. Eu sei que muitas pessoas acabaram vendendo quando o mercado ele começou a cair. Tá? Muitas pessoas venderam com 60% de prejuízo, 50% de prejuízo, é muito prejuízo. Então, pessoal, tem uma mentalidade inversa do mercado. Agora está todo mundo correndo para comprar porque está subindo a Solana, porque está subindo a Cardano. Elas podem subir mais nos próximos dias, como a gente viu aqui na análise gráfica. Mas comprar para hold, tomem cuidado, porque quando você comprar hold, você está pensando um prazo um pouco maior. E pode ser que daqui a alguns meses elas corrijam. Então, tomem cuidado, pessoal. Acho a Solana fantástica, acho a Cardano fantástica, mas se vai comprar para hold, tenha uma estratégia para comprar para hold. Não saia comprando por euforia, por empolgação, porque isso costuma custar muito caro, beleza? No mais é isso, desejo a vocês aí um ótimo sabadão e bons negócios. Até mais, tchau!